Fora da zona de rebaixamento, o Confiança tem um grande desafio. Vamos encarar o São Bernardo jogando neste domingo, dia 27 de julho, às 19 horas, no estádio 1º de Maio, em São Bernardo. Ou seja, jogamos fora de casa, e como jogamos fora de casa, você vai poder acompanhar esta partida pelo Sportnet, antigo Nosso Futebol, diretamente no YouTube. Dessa vez, nada de link pirata, nada de maluco pedindo Pix, caso você não seja assinante do Sportnet. Essas são as informações da partida. O Dragão precisa de uma vitória para seguir fora da zona de rebaixamento. Na situação atual, o empate não seria tão ruim assim, mas ainda assim o empate pode trazer o Confiança para o Z4. Então, um jogo aí muito difícil, mas precisamos seguir pontuando como nas últimas partidas. O São Bernardo é o quarto colocado da Série C nesse momento, com 22 pontos, e vem de vitória fora de casa, 2-0 contra o Ipiranga, um grande resultado aí para o Bernô. Já o Dragão, ele também vem de vitória, 3-2 em cima do Tombense, e com isso chega a 13 pontos e está na 16ª colocação, a primeira fora da zona de rebaixamento, e que assim continue após essa rodada. Na história, Tigre e Dragão, né? Nome é série de filme de Hollywood. O Tigre e o Dragão se enfrentaram duas vezes, uma no 1º de maio com vitória do Tigre e outra no Batistão com vitória do Dragão. Quem sabe dessa vez a gente desequilibra essa balança e tem a primeira vitória como visitante do duelo e que ela seja nossa. Beleza? Vamos aqui falar os passos, os caminhos, o que o Confiança vai fazer para terminar a noite de domingo com felicidade e sorriso na face dos torcedores e voltando de São Bernardo com uma vitória. Meu nome é Mike Gabriel, você está no canal Dragão de Aracaju. Vem comigo para a gente falar ainda mais desse jogo. Vá deixando seu like, se inscrevendo no canal, ativando as notificações para não perder nada sobre o Confiança. Considere se tornar membro, ajuda bastante a gente a manter o canal de pé. E às vezes, tenho esquecido ultimamente, eu deixo um linkzinho da Shopee para você não mudar nada, mas para a gente ajuda bastante. Vamos lá. Primeiro caminho é atenção ao início da partida. Eu analisei as duas últimas partidas do São Bernardo em casa e, para nossa sorte em termos de análise, foi contra o Anápolis, time da zona de rebaixamento, e contra a Ponte, time que estava liderando e está buscando aí o G8. Então, foram dois opostos e o São Bernardo foi bem nas duas situações. E preste atenção no início das partidas. O São Bernardo fez um gol cedo contra o Ipiranga e fez um gol cedo contra a Ponte. Ou seja, a estratégia de Ricardo Catalá, técnico do Bernô, é ir para cima com tudo nos primeiros minutos, abre o placar e deixa o jogo ao jeito deles. Ou seja, a gente precisa muito resistir a essa pressão, porque se eles fazem um gol cedo, o jogo fica bem para eles, do jeito que eles querem, e vai nos atrapalhar ainda mais. Então, entrar muito ligado e deixar esse jogo que eles querem desconfortável. Já que eles querem uma pressão forte, vamos a gente dar essa pressão, subir as linhas de marcação, impedir, deixar eles desconfortáveis nessa estratégia, dar o troco, e se der para fazer um gol cedo, melhor ainda, mas atenção máxima ao início da partida. Segundo, o caminho para a vitória é a confiança em ter volume de ataque. O São Bernardo, ele sofreu 2 chutes a gol, não foram 2 gols não, foram 2 chutes a gol nas duas últimas partidas em casa, nas duas últimas partidas em casa contra Anápolis e Ponte Preta. Então, para que a gente possa ter chance de fazer um gol, a gente sabe que tem dificuldade de marcar, tem dificuldade na construção, a gente precisa criar muito para conseguir fazer um gol. Então, a ideia é que a gente tenha um volume alto, para que com um volume alto tenha 5, 6, 7 chutes e um desses acabe fazendo gol, um ou mais, por favor. Então, essas chances elas precisam ser buscadas, lutadas o tempo todo, porque se a gente conseguir ter um volume de ataque, estatisticamente a gente vai estar mais próximo do gol do que foram os últimos adversários a pisar no gramado do 1º de maio. Terceiro caminho, versatilidade. Cuidado com a versatilidade do São Bernardo. A gente vem de uma vitória fora de casa sobre o Vitória, onde a gente conseguiu segurar bem as linhas, estacionou o ônibus e partiu no contra-ataque. O São Bernardo está preparado para isso. Nos últimos 2 jogos ele fez isso contra a Ponte
deu a bola para fez contraponto, fez isso contra o Anápolis, deixou o Anápolis recuar e foi para cima e venceu de 3-0. E contra a Ponte foi o contrário, a Ponte foi buscar mais as ações do jogo, ele esperou e foi mortal nos ataques que fez. Ou seja, é um time muito versátil, não é um time que só sabe jogar propondo o jogo ou só sabe jogar recuado. Tem que saber fazer bem a leitura, primeiro, do que o Confiança quer e segundo, de como o São Bernardo reage no jogo. Fazendo essa leitura para pegar essa de que São Bernardo encararemos, talvez seja um caminho interessante. Então, a leitura do jogo é fundamental. O primeiro passo que eu falei, atenção ao início, também é fundamental, porque um gol cedo pode condicionar toda a partida. Então, tem que se preparar, se planejar e estar com 2, 3, 4 cartas na manga para um time muito versátil e muito forte em casa, que é o São Bernardo. Por fim, transição rápida. Nos últimos jogos em casa, nós fizemos gols com transição. No caso, o São Bernardo fez jogos com transição. O meio-campo ele precisa marcar muito, ele não pode dar a mesma bobeira do Tombense. Teve lances, olhando os lances do São Bernardo, em 4, 5 passos eles já estão na cara do gol. É um time muito rápido, um time que sabe fazer essa transição rápida, tem jogadores para isso, então é importante que a gente saiba marcar o meio-campo, dê muito combate, evitar essa transição rápida e não errar a marcação como errou contra o Tombense. Em determinado momento a nossa marcação afrouxou demais contra o Tombense, tanto que eles viraram o jogo. Se acontecer com o São Bernardo, vai ser fatal, então não podemos dar brecha para que isso aconteça, e se a gente conseguir isso, diminui bastante o poder ofensivo do São Bernardo. Olho nele, Pedro Felipe, um ponta de 28 anos, que já tem 3 gols na Série C em 12 jogos, é um jogador muito versátil, ele joga tanto de ponta como de centroavante, finaliza bem, então fica de olho nesse cara, a gente consegue bloquear suas ações ofensivas, a gente já está um passo a mais perto da vitória. Escalação do Confiança, vamos aqui de escalação do Dragão. Bem, o Dragão deve ir a campo com Felipe no gol, Valdo, e eu botei Eduardo Moura, mas é Maicon, Eduardo Moura está suspenso. O Wellington numa lateral e Vicente na outra, já que Alan Cardoso foi jogar no futebol do estrangeiro, né, na Indonésia, e Ayrton ainda está se recuperando. O meio-campo, eu imagino que Renilson deve voltar como volante ao lado de Dionísio e subindo mais ali, fazendo pontas e recuando mais, quase como meias, Brenner Camilo, tipo quase um 4-2-4, que ele já fez isso contra o Ipiranga, e eu imagino que ele deva fazer de novo contra o São Bernardo. Então eu imagino ali Ronald Camarão e Brenner Camilo mais avançados, mas voltando para dar combate e ajudando na marcação de meio, e no comando de ataque é uma característica que Luizinho Vieira gosta, de 2 centroavantes. Eu imagino que ele vai com Neto e Maicon Aquino na frente. É esse o time do Dragão que eu espero para domingo contra o São Bernardo. Então é isso, turma. Esse foi o nosso pós-jogo de São Bernardo e Confiança, e o Confiança consiga seguir todos esses passos e mais alguns, e mais todo o conhecimento infinitamente maior que Luizinho tem em relação a mim, e a gente volte com uma vitória, siga bem nessa competição, saindo do se mantendo fora do G4, e quem sabe, por que não, mirar o G8, sonhar ainda é permitido. É isso, muito obrigado a todos, saudações proletárias e fui.